Você tem foco no seu negócio e nos seus clientes? Essa pergunta é uma das perguntas mais óbvias que alguém pode fazer para um proprietário de empresa. Mas ela é tão óbvia e tão ululante que por vezes nós esquecemos disso. Vamos lá. Primeiro, qual é o seu foco? Cada um de vocês aqui representa uma empresa, representa a sua atividade. Qual é o seu foco específico? Próximo. E você está certo do teu foco? Você já não se, de alguma forma, você não se distraiu dele? Inebriado por uma série de possibilidades hoje, um tanto quanto deslumbrantes, empolgantes, desafiadoras, que a globalização nos permite? Quem são os teus principais clientes? Terceira pergunta óbvia da noite. Mas são quem de fato os clientes que alicerçam a tua empresa? Aqueles que de fato te dão substrato em faturamento, te dão uma condição efetiva. Beleza, muito obrigado. Como é que você cuida deles? Tem cuidado deles de uma maneira carinhosa, com um olhar clínico, entendendo efetivamente as necessidades que eles têm? Ou está cuidando deles porque faz parte, já é meu cliente há tanto tempo, às vezes nem sei se ao certo ele tem, estou atendendo ele na necessidade que ele de fato um dia me declarou, e eu nem sei se essa necessidade teve alguma variação. Será que é a mesma, hein? E a pergunta, a quinta óbvia da noite: no que você é bom? A tua empresa é boa no quê? Com o mercado um tanto quanto efusivo, e às vezes na condição que nós estamos nesse momento retraído, eu vou buscar alternativas. Perfeito, maravilhoso, fantástico. Você tem identidade com essa alternativa? Você sabe lidar com essa alternativa, ou você vai porque algumas pessoas me falaram, acho ela interessante, me parece que tem uma rentabilidade boa, e quem sabe eu parta por esse rumo e consiga no meio do caminho me identificar? Será? Será que dá tempo de brincar com uma micro ou pequena empresa dessa forma? Será que não é colocar em risco de uma maneira muito evidente a situação de fragilidade? Ações estratégicas. Qual é o foco externo da empresa? 3. Mercado, clientes e parcerias. Mercado, onde eu atuo? Onde eu estou representado? Eu tenho foco, eu conheço esse mercado. Mas eu sou pequenininho, a minha condição por vezes não me permite fazer tanta análise assim. Faça, por favor, faça. Você precisa ter uma visão. Esse de baixo é o... A condição de mercado, ela te remete efetivamente à condição dos teus clientes. Eles estão declarados neste mercado, ou eles estão de alguma forma ocultos e ainda você precisa descobri-los? E as parcerias no teu foco externo, como estão? Quem são os teus fornecedores? Quem são os teus pares? Quem são as pessoas com que você pode contar enquanto empresa? Dando continuidade, obviamente, o foco interno. E aí o foco interno, 3 situações: qualidade, caixa e pessoas. Qualidade dos processos. Eu não posso ter um processo enquanto micro ou pequena empresa que não seja um processo bom. Eu não posso oferecer no mercado aquilo que o mercado um dia vai questionar a qualidade dele, ou vai dizer: puxa, não era bem isso que eu queria. Como é que fica a relação em atendimento às necessidades desse sujeito, cliente que compõe o mercado que você pretende ou que você está atuando? E aí, um segundo tópico, uma preocupação premente, o rei da organização, a caixa. Em micro e pequenas empresas, as pessoas da área financeira e contábil aqui presentes que o digam, as confusões um tanto quanto declaradas entre
caixa da empresa e caixa pessoal, por vezes não tem um limite definido, não tem uma situação bem estabelecida. É uma necessidade obrigatória de foco. Qual é o meu caixa da minha empresa? Qual é o meu caixa pessoal? O que eu faço com esse sujeito aqui? E aí, também em relação ao meu foco interno, quem são as minhas pessoas? O que elas fazem dentro da minha organização? O que elas fazem está centrado no meu foco? Se nós pensarmos numa estrutura com 10 pessoas, que é uma proporção de algumas micro e pequenas empresas, dependendo do segmento. Se eu tiver uma pessoa desfocada, eu tenho 10% do meu efetivo não diretamente ligado ao meu processo que me traz resultado. E aí, esta escola, representada aqui, se concentrar em muitos aspectos, para fins diferentes, pode não trazer os resultados esperados. Quando nós temos uma pluralidade de focos, puxa, a nossa visão devia ser multifacetada, mas nós não somos insetos. A nossa visão ainda é focal. Os insetos, a abelha, por exemplo, é um dos serzinhos que tem uma visão multifacetada, consegue enxergar por diferentes prismas várias coisas. A nossa visão não. Ela, apesar de ser um dos nossos sentidos mais fantásticos que nós temos, ela nos restringe em algumas coisas. E por vezes nós precisamos entender aonde nós enxergamos. E enxergar em negócios é algo mais desafiador ainda. Que resultados, né? Que fazer, na verdade, com essa história toda? Mantenha teu foco, elimine o que é desnecessário. O que é essencial na tua empresa? O que é teu efetivo? O que de fato representa o teu negócio? E, por favor, simplifique os teus processos em relação à primeira colocação que está sendo feita. Você elimine os passos necessários, ou seja, dê foco. Você fazendo essa construção aqui, eliminando passos necessários, que se nós pensarmos dentro de uma micro ou pequena empresa, por vezes um proprietário ele é responsável por toda a leitura estratégica da estrutura. Enquanto aí está tudo ok. Ele também, muitas vezes, ele é responsável pela condição tática da empresa. Até aí também está tudo ok, afinal de contas estamos falando de micro e pequenas empresas. Mas não obrigatoriamente ele é o elemento operacional em todas as situações. As situações que por vezes tomam dele um tempo preciosíssimo, desfocando-o do foco fundamental do seu negócio. Ao invés de ele pensar em como ganhar dinheiro, ele está pensando em resolver problemas de estrutura, de algumas coisas, TI, se essa situação contábil é algo dele, e se eu vou, como eu vou, ou melhor, o que eu vou dar de prêmio ao término do ano, na cesta de Natal. Como simplificar? Foco no processo fim ou na marca. Algumas empresas hoje não têm absolutamente dentro nada da sua estrutura. Se preocupam com a marca, basicamente. Nada mais. Todo o restante do processo é, de alguma forma, feito por alguém. A pessoa se preocupa em administrar a sua marca, ou, no caso, o seu processo fim. E fazendo o quê? Terceirizando o processo meio. Terceiriza o que é meio. Você não tem uma condição de estrutura a ser preservada? Por que você está perdendo tempo com alguns detalhes que te tomam tempo, te desfocam do teu mercado, te desfocam do teu olhar estratégico, não te permitem, às vezes, não sobra de tempo para você cuidar melhor, fazer uma visita especial no teu cliente mais significativo? E aí, a agência de notícias da CNI, né, diz que 75% das indústrias que terceirizam observam se a contratada cumpre com os encargos e obrigações trabalhistas. Que é uma coisa óbvia, você não vai terceirizar com quem não atende às condições mínimas de legalidade. Você não vai cometer
um absurdo como esses de contratar alguém que não tem presente CND, de fundo de garantia, de executar GPS, não tem como você entrar numa dessas. Isso é uma coisa muito furada. Essa visão de, vou terceirizar, e aí também, inclusive, mais tarde nós vamos falar um pouquinho disso, eu vou economizar. Não, calma, nós estamos falando de terceirização. Nós estamos dando foco, é diferente. Tá? E 84% dos entrevistados pretendem manter ou ampliar a contratação desses serviços nos próximos anos. É um bom percentual. 75% veem que os seus terceirizados cumprem, ou seja, tem 25% que eles precisam melhorar. E desses todos, 84% querem continuar. Alguns aqui não estão atendendo a necessidade, mas é um bom percentual. E aí? A evolução das estratégias de parceirização de terceirização e parcerias, né? Terceirização e parcerias tem sido identificado tanto no âmbito nacional como global. Não sei se vocês, esses dias assistindo por mero acaso um documentário a respeito da Bugatti, fiquei surpreso com quem faz os freios a disco de porcelana da Bugatti. É uma empresa, se for o tamanho que deu para dimensionar lá e não existem outros galpões, ela não tem mais do que esta sala. E ela é responsável pela fantástica frenagem de um carrinho mais ou menos rápido. Mais ou menos. Os modelos para gerenciamento também têm se transformado e acompanhado a evolução das organizações. Porém, as práticas gerenciais não evoluem de forma homogênea. E aí existe uma preocupação nesse processo. Se nós olharmos a evolução das estratégias de 1990 e uma projeção até 2020, ainda nós olhamos ao que? A condição, volta aqui, a condição das terceirizações como serviços de suporte. Os modelos organizacionais ainda são organizações funcionais, aquela hierarquia um tanto quanto verticalizada de diretor, gestores, todas as áreas presentes dentro da estrutura, muita gente trabalhando, uma coisa meio enorme assim, né? Começamos, uma das primeiras evoluções é a construção da cadeia de valor e, consequentemente, a organização por processo. Para se chegar aonde? Nas parcerias estratégicas e redes de colaboração. Tá? Para transformar o quê? Uma organização em rede. Eu cuido de uma parte, o Ronito cuida de outra, o Von cuida de outra, e eles são meus grandes parceiros e eu faço a minha articulação enquanto empresa. Tenho nos demais uma força efetiva de parceria, e aí a concepção tem obrigatoriamente a parceria de ganha-ganha, né? E vamos lá. Direcionadores do negócio para terceirização e parcerias. Explorar a expertise externa do gerenciamento, na condição do foco, de maior foco no negócio. Eu posso, enquanto proprietário, olhar para o meu negócio propriamente dito. Algumas atividades eu vou ter alguém que vai fazer por mim. Compartilhamento dos riscos, afinal de contas, se eu contratei alguém, esse sujeito sabe muito bem aonde ele está entrando e ele sabe naturalmente quais os riscos também que o remetem. E ele vai me alertar de todos, pelo menos assim espera-se. Quanto a custo, adequação dos custos operacionais. Muitos ainda podem estar pensando, mas por que não diminuição dos custos? Terceirização não obrigatoriamente é diminuição de custo, mas sim adequação dos custos. Eu preciso ter foco aonde eu gasto meu dinheiro. Por quê? Porque eu também preciso ter maior transparência nessa gestão dos custos. Acabar com aqueles custos invisíveis que por vezes dentro da organização são tão difíceis de serem percebidos. São custos que até você se dar conta, ele acabou te levando o teu lucro e a tua rentabilidade de uma forma que fala, puxa, agora que eu percebi. Mas agora que eu percebi já é tarde. Maior controle durante os períodos de turbulência econômica. Afinal de contas, se eu tenho terceirizados e parceiros, eu também posso, nos momentos de turbulência, dizer para os parceiros, puxa, moçada, vamos segurar um pouco, porque o que nós podemos fazer? Meu faturamento caiu em 30%. Podemos fazer um acordo, enquanto o meu faturamento estiver 30% abaixo, também reduzirmos os custos em 30%? Por que não? Na condição de serviço, dificuldades de gerenciamento da função. Puxa, tem coisas que dentro da organização, um proprietário de micro e pequena empresa, ele não tem a obrigação de saber tudo. Por mais que possa ter feito
formação em administração, por exemplo, tem uma visão generalista do que é o processo de gestão propriamente dito, mas não obrigatoriamente ele se identifique com todas as áreas. Melhoria no serviço, afinal de contas, se está se terceirizando, se está se fazendo uma parceria, está se buscando alguém que é especialista naquilo. Os recursos, o acesso às competências atualizadas, afinal de contas eu quero que esse meu parceiro, esse meu terceiro me traga o que há de modernidade. Ele me propicie esta oferta, esta amostra de coisas novas, sem ter que buscar inovações numa atividade que não é a minha atividade fim, porque daí eu posso, especificamente olhar para onde eu trabalho, qual é o foco da minha empresa, qual é o meu segmento e buscar as inovações naquele setor. E, naturalmente, para nós darmos foco em todos os recursos, né, darmos a destinação de todos os recursos, todos que têm micro e pequena empresa que sabem muito bem que por vezes o bolso é mais curto quanto nós gostaríamos. Então nós temos que alocar os recursos de uma maneira adequada. Quais são os processos meio? Alguns presentes aqui. Contabilidade, já há muito tempo terceirizada. É uma coisa sem sentido, uma micro e pequena empresa ter contabilidade interna. Vários escritórios de contabilidade oferecem bons serviços, onde desde a elaboração de guias, a contabilidade gerencial e todo o acompanhamento do processo, e que dão toda uma excelente cobertura àquilo que é feito. Uma nova, não tão nova assim, mas também outra possibilidade é a condição de TI, desde locação de equipamentos como impressoras, a orientação de software a ser utilizado, a própria condição do que é possível, o que não é possível, quais orçamentos buscar e tudo mais. É uma condição bem prática, né? O marketing, ter marketing dentro da estrutura, micro e pequena empresa, só se for uma empresa prestadora de serviços em marketing. Caso contrário, contrata-se uma agência que faz todo o processo, afinal de contas, o investimento nessa área, quando muito, é anual, semestral, ou quem sabe em alguma campanha específica, no caso de varejo e alguma coisa de serviços, né? Comércio exterior, da mesma forma, não tem sentido eu ter uma estrutura que atenda a Comex, se existem tantas empresas que podem auxiliar de toda a forma, desde uma consultoria, uma assessoria do que fazer na área de comércio exterior, se existe mercado para o meu segmento e como isso pode ser operacionalizado. A própria produção. Muita coisa sendo produzida por terceiros, de maneira legal, por favor. E, quem sabe, não vendas. Terceirizar com televendas, a Índia que eu diga. A maior parte das grandes televendas do mundo estão lá. E RH. Por que não RH? Mas o que dá para terceirizar? O que vem nessa terceirização de RH? Na gestão de pessoas, mudando um pouco a terminologia. Planejamento da gestão de pessoas. Pensar em que pessoas, qual é a necessidade, precisa crescer, não precisa crescer, vai abrir um segundo turno, não vai abrir um segundo turno, vamos fechar um turno, fazer o processo inverso. Quem eu vou aproveitar para o ano que vem? Como trabalhar essa condição do pensar futuramente em relação às pessoas que eu tenho na minha estrutura? A busca e a escolha de pessoas no mercado, recrutando e selecionando profissionais, identificando naturalmente de acordo com o perfil estabelecido, com o perfil alinhado com a empresa, entender quem é quem na estrutura. Processo de integração, melhor acolhimento do sujeito. A própria estrutura da integração hoje está muito mais voltada a um processo de ambientação, o quanto não pode ser explorado de uma maneira mais efetiva, acoplando uma série de outras operações no processo de integração. Afinal de contas, se existe uma condição de contrato de experiência de a grande maioria de 45 mais 45 dias. A outra condição de treinamento e desenvolvimento. Eu quero no que treinar, como treinar, quem desenvolver, por que desenvolver tais pessoas ou por que não desenvolver tais pessoas. Gestão de desempenho, como avaliar? Como os meus podem trazer um melhor retorno para o meu negócio? Eles estão focados efetivamente na atividade fim? Ou eles de alguma forma estão perdendo um tempo precioso na atividade meio? E diga-se passagem,
Tempo precioso mesmo. Gestão da medicina e segurança do trabalho. Não é fazer gestão, não é fazer a medicina e segurança. Isso tem empresa especializada. Mas quem vai controlar todo o processo de exame admissional, exame periódico, exames no processo admissionário, como saber se as pessoas estão utilizando ou não o EPI de maneira correta e também não fazer só de conta que estamos usando ou não. Como lidar com essa condição bem tranquila, gestão do conflito. Às vezes é muito comum as pessoas evitarem essa situação. Não pode ser evitado. Se eu tenho uma ou duas pessoas em conflito dentro da minha estrutura e a minha estrutura é uma estrutura pequena, eu posso estar comprometendo a minha estrutura inteira. Porque daqui a pouco os aliados de A ou os aliados de B tomam seus partidos e aí eu acabo criando dentro do meu ambiente de trabalho um campo de disputa de poder. Isso dentro de uma micro ou pequena empresa é algo muito ameaçador. Gestão do clima e da cultura. Como é que está a temperatura na nossa empresa? Está quente? Está fria? Sujeito a temporais, como tivemos agora há pouco, antes do início da plenária? Como é que as pessoas estão reagindo? Como é que são os nossos valores? O que nós evidenciamos, o que nós não evidenciamos? O que é importante para a nossa organização? O que nós destacamos e queremos que as pessoas vivam com propriedade porque ela nos efetiva, nos dá significado real. Ela nos dá a identidade que nós precisamos. Como nós vamos pagar as nossas pessoinhas? Isso nós precisamos pensar de uma maneira bastante adequada. É muito comum ainda em algumas micro e pequenas empresas o ditado popular que quem mais chora, mais mama. Que além de contas, o sujeito vai me incomodar de novo. Não deixa eu dar um aumento para ele, ele fica parado, não me incomoda por um determinado tempo. Mas nem sempre aquele sujeito que veio me reclamar e me pedir o salário era o sujeito merecedor daquele aumento. E por vezes aquele sujeito que mereceria, que teria por direito de entrega, eu não posso estar remunerando ele da maneira mais justa que possa existir. Cuidado com as relações trabalhistas para ver se não há nenhuma desobediência à CLT, se não há nenhuma desobediência às convenções coletivas. Afinal de contas, isso aqui são princípios básicos, mas às vezes, acaba passando alguma situação e gerando passivo trabalhista. Para que perder dinheiro de novo? E os cuidados com o endomarketing, aquele cuidado de quais datas comemorativas são relevantes, o que fazer com as pessoas e tudo mais. Se vocês olharem todas essas atividades aqui, por vezes não tem sentido eu deslocar alguém da minha estrutura, uma micro e pequena empresa, mesmo sendo o dono, para fazer isso. A não ser que ele tenha formação e apreço por isso e viva numa empresa de gestão de pessoas. Senão ele está desfocado. Ele está perdendo tempo e dinheiro. Ele está fazendo algo que não remete para ele faturamento imediato. Pode ser que, eu gosto disso. Ok, gosta, mas você está dando foco na tua empresa? Você está se preocupando com aquilo que é de teu maior interesse? Não que essas situações todas não sejam. São. Mas elas são tanto quanto estas aqui. São situações que contabilidade, TI, marketing, comércio exterior, produção, vendas e também a gestão de pessoas são atividades meio de uma micro e pequena empresa. Numa grande estrutura é uma outra situação. Por vezes eu necessito já ter, pelo meu contingente de profissionais, uma estrutura já mais encorpada, alguém que me responda dentro da minha necessidade, a tempo, por vezes, dos ocorridos, mas não é o foco de uma micro e pequena empresa. Nenhuma delas. E aí também nós estamos falando de outras micro e pequenas empresas. O que nós chegamos naquele gráfico anterior do processo de rede. Que é aqui. Organização em rede. Parceiros trabalhando em prol de um fornecedor. Esta é a condição de desenvolvimento e a condição de futuro das micro e pequenas empresas. Tanto estas que são as prestadoras de serviço, quanto os tomadores dos serviços. Porque daí o que? Nós todos vamos trabalhar em rede e em prol do nosso desenvolvimento. E aí é nosso mesmo. Porque todos estão preocupados com o seu crescimento.
Então, tanto aquele que é o tomador como o prestador de serviço. A participação é direta. Eu vou me preocupar com a estratégia que é a estratégia foco do meu cliente. Eu não vou simplesmente prestar um serviço por prestar. Eu vou fazer um processo em que eu direcione a ação dele da melhor maneira possível dentro das diferentes expertises. Pelo menos é assim que se espera um processo de terceirização. Empresas prestando serviços para outras empresas. Empresas dando foco no processo final do seu cliente ou dos seus clientes. E aí, voltando a essa situação toda aqui. Alguns podem estar pensando, puxa, mas então estou perdendo tempo? Tá. Tá. Pode ter certeza que tá. Às vezes você está perdendo um tempo precioso enquanto você deveria estar olhando o mercado, vendo o que os teus concorrentes estão fazendo ou se antecipando a eles, que é melhor ainda. Essa é a condição fundamental. Quais são os ganhos com foco no negócio? Superação dos problemas. E cá entre nós, bem cá entre nós, quantos minutos, dia, senhores e senhoras presentes aqui não perdem tempo em resolução absolutamente aleatória? Você fala, meu Deus, o que eu estou resolvendo aqui se eu deveria estar fazendo uma coisa que me representa muito resultado? Eu estou definindo, sei lá, a espessura do copinho de cafezinho que nós vamos substituir para redução de custos no próximo orçamento. E ao invés de estar preocupado e focado em como eu vou aumentar meu faturamento, como eu vou conquistar mais mercado, como eu vou ser melhor no que eu faço. A condição, alcance de melhor posicionamento. Quando eu tenho foco, eu sei aonde estou e eu sei muito mais ainda aonde eu quero ir. Essa é uma condição fundamental. Para onde vocês querem ir enquanto proprietários de micro e pequenas empresas? Qual é o futuro? E quando esse futuro pode ser o ano que vem, saindo dessa crise econômica que nós estamos, pode ser 2020, já com um cenário muito melhor, ou quem sabe até 2025. Estamos falando aí de 9, 10 anos. Vamos estar aqui ainda dessa forma, atendendo os mesmos clientes? Quantas parcerias novas? Quanto eu ampliei o meu leque de serviços focado em relação àquilo que eu sei que eu posso fazer, porque eu sou bom naquilo que eu ofereço? E aí, meu olhar para o futuro? E quem são os meus futuros clientes? Eu sou proprietário de micro e pequena empresa, quem eu quero amanhã? Vocês não têm foco nisso? Aonde eu quero chegar? Quem eu quero conquistar? Eu tenho identidade com esse sujeito que eu vou prestar serviços? Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso torná-lo melhor? E com esta minha ajuda, também me tornar melhor? E aí nós começamos a mobilizar uma condição de crescimento mútuo. Um ajudando o outro a crescer, você começa a criar uma rede forte. Pensando em todos os serviços ou possibilidades de terceirização, já imaginaram toda aquela estrutura com uma rede de parceiros fortalecida? Quanto mais segurança a empresa não teria? Para a grande empresa isso parece uma coisa meio distante. Afinal de contas já superaram essa estruturação há muito tempo. E ela parece, puxa, mas isso é um tanto quanto óbvio. Sim, uma grande empresa sim. Para algumas médias ainda não. Mas para as micro e pequenas empresas aqui, eu falo, uau, o que eu vou fazer agora? E aí um sujeito que um dia na vida teve um certo conhecimento de gestão diz o seguinte: controle seu destino, ou outra pessoa fará. Proprietários de micro e pequenas empresas, foquem no negócio de vocês. Porque enquanto vocês não estiverem focados, o teu concorrente está. Enquanto vocês estiverem desperdiçando tempo em atividades meio, o concorrente de vocês está focado no cliente, está focado no mercado. O concorrente de vocês está à frente de vocês. É esse o posicionamento que vocês querem? Foco. Uma palavrinha simples, pequena, mas um tanto quanto, por vezes, trabalhosa de se chegar.